Oi, meus queridos, boa noite. Minhas queridas, principalmente, hoje em especial, Dia das Mulheres, 8 de março. Parabéns a todas as mulheres. E estou aqui novamente, né? Mais uma quinta-feira, a qual nos encontramos para conversar, trocar experiência, dividir informações e agregar realmente informações que tragam, que ajudem todas nós, né, mulheres e homens também, por que não, a ter saúde mental principalmente, mas acima de tudo saúde no seu conceito de integralidade, né? Então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui hoje, nesse momento. Para as que não estão também, né? Boa noite. Oi, Tuane. Oi, Ana Paula, Veritiana. Aguardar um pouquinho, né? As que estão chegando. Reforçar os parabéns a todas vocês. O tema de hoje não foi proposital. Realmente, transtorno alimentar foi algo que algumas pessoas já tinham mandado antes para mim, por direct, enfim, WhatsApp. E coincidentemente no dia de hoje, né, Dia da Mulher, que é sinal de tantos símbolos, no caso de feminilidade, de beleza, não tem como a gente desconectar essa relação, né, de imagem, de beleza e separar da comida. Porque a comida, ela apesar de aparentemente não ter, pode até algumas pessoas acharem que não, mas ela está sim diretamente ligada às emoções. Falar de transtorno alimentar não é falar diretamente o tempo todo apenas que toda dieta, todo contexto com restrições é um transtorno, mas é importante atentarmos para esse transtorno, porque é um transtorno que dentre os transtornos na área da psicologia, talvez seja, a gente dá muita atenção realmente, enquanto sociedade, né, a transtornos como depressões, quando tem depressão, ansiedade, pânico, como eu já trouxe, né, que é uma forma de transtorno de ansiedade. Mas os transtornos alimentares, eles muitas vezes eles são escondidos, gente. A verdade é essa. A depressão, ela é muito mais fácil observada. Outros transtornos, como a gente já trouxe, tem uma forma mais transparente de ser vista, apesar de ainda também ser muito obscuro, muito ofuscado muitas vezes, mas o transtorno alimentar, ele é ainda mais, vamos dizer assim, disfarçado. Quando alguém vem se perceber realmente no transtorno, os danos muitas vezes já são bem avançados. Daí a importância realmente de nos atentarmos para o que é transtorno, o que pode vir a ser, o que não pode vir. Então, todo e qualquer comportamento desorganizado em relação a hábitos alimentares que venham a causar prejuízos e danos à nossa saúde física e emocional é considerado transtorno alimentar. Então, é importante que nós começarmos a perceber como, né, de repente, é uma dieta, é uma restrição. A gente também não pode viver achando que tudo é transtorno. Mas a gente precisa ter controle sobre esses hábitos que nós buscamos adotar, para que isso justamente não nos traga maiores prejuízos e danos à nossa saúde. Tá bom? Falar de comida enquanto transtorno, como eu estou falando, os transtornos alimentares, eles são recentes, relativamente recentes, porque há pouco tempo na verdade, o DSM, né, o Manual de Doenças Mentais, traz isso de forma mais recente. Porém, a relação do ser humano com a comida é uma relação primária, uma relação muito antiga. Então, eu quero trazer vocês um pouco hoje, antes de entrarmos na questão conceitual, de quais são os transtornos, o que são transtornos, trazer um pouco de vocês para tornar um pouco consciente esse processo de construção na vida de cada um de nós, né? Da representação que a comida tem e como está a nossa relação, como se construiu a relação de cada um de nós em relação no contexto de alimentação. E aí, quando eu falo, né, desse paradoxo dos transtornos serem reconhecidos de modo recente e, ao mesmo tempo, ser algo tão primitivo, porque se formos fazer uma leitura no contexto de humanidade, enquanto seres humanos,
a alimentação é nossa primeira grande, vamos dizer assim, nossa primeira sensação, né? Na gestação, inclusive, já começamos a nossa primeira experiência de absorção de nutrientes através da placenta, e é a nossa primeira grande relação com a alimentação. Então, às vezes aquelas mamães ansiosas, né, que às vezes gosta de um chocolate, de um doce para desestressar, naturalmente essa relação começa a acontecer, a criança começa da mesma maneira, da mesma forma que a criança recebe pelas conexões nervosas, através da placenta, sensações de emoções da mãe, da mesma maneira, os nutrientes que a mãe vai se alimentando, ela também vai, como eu falei, a questão do chocolate, né? Então, aquela sensação de prazer, seguida daquela absorção de açúcar, né? Enfim. Então, são coisas muito sutis que, óbvio, não necessariamente uma mãe, porque uma gestante que come chocolate está fazendo necessariamente mal ao bebê. Mas é importante, como eu falei, a gente tornar consciente que o processo é um processo primitivo, é um processo realmente que está muito além de apenas uma escolha do que eu devo e do que eu não devo, do que eu quero comer, né? Após a gestação, por exemplo, posso trazer a experiência do aleitamento, né? Que aí, após o nascimento, é a nossa grande e primeira experiência de vínculo materno, que é o aleitamento. Não necessariamente, algumas crianças passam, inclusive não conseguem fazer o aleitamento através do leite materno, mas a própria sucção e o consumo realmente da comida, ela é o primeiro, já começa aí, é a primeira sensação de prazer de uma criança, é a sucção, e a partir daí é uma relação que é um caminho sem volta, porque não podemos viver sem comida, e começa a se construir. Já na questão da infância, né, quando começa a existir a introdução de alimentos sólidos, e aí é quando eu chamo vocês justamente para fazer aquelas lembranças, né? Às vezes tem familiares, tem pais, mães ou cuidadores que usam a comida de forma compensatória. Quem nunca passou pela experiência de, olha, coma tudo, que quando terminar você ganha um docinho. Olha, vamos comer porque tem uma sobremesa, né? Ou então aquela sensação de, a melhor comida do mundo é a comida da minha mãe, né? Será que a gente está realmente falando exclusivamente e unicamente da comida? Ou será que são das sensações que a comida nos traz, né? De compensação, de prazeres. Então, essa relação, desde a infância, ela é muito significativa para que alguns transtornos possam vir ou não a acontecer futuramente. É muito importante que quando a gente começa a tratar sobre isso, a maioria dos transtornos, eles ocorrem a partir da adolescência e da fase adulta. Existem algumas questões, bem mais raro, mas existe na infância. Mas na adolescência e na fase adulta, os transtornos alimentares, eles são mais recorrentes, né? Eles acontecem com maior probabilidade. Então, como eu falei, chamar vocês para essa leitura em relação à comida é chamar vocês para conscientizar esse processo, essa relação diante do alimento, né? Uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, eu falei do aleitamento, e aí eu volto para a gente não deixar passar batida essa informação, que uma criança, ela se sente protegida, ela se sente cuidada, principalmente quando ela é muito novinha, pelo toque, pela carícia, né? Da mãe ou enfim, de quem cuida. E no momento da alimentação, especificamente da amamentação, é um dos momentos onde a criança tem mais troca de carícias, de carinho, é onde a criança se sente realmente amparada. Então não temos como desconectar esse processo de cuidado, de carinho, de carícia da alimentação, quando a gente traz esse misto, né, de afetos e de sensações de saciedade. Tá certo? Boa noite, algumas pessoas estão chegando, eu já comecei a trazer um pouco da construção, na verdade, da nossa relação, porque é algo que algumas pessoas não compreendem, né? Boa noite, Fátima. Algumas pessoas não compreendem. O que tem a ver, né, a comida? A gente às vezes escuta muito essa coisa de, eu estou nervosa, acho que eu vou comer. E é muito importante que a gente comece a conscientizar-se que existem sim processos, trocas afetivas diante de contextos de saciedade, de fome, né, muitas vezes. E isso às vezes nos confunde.
o que é realmente carência afetiva, o que é carência de nutrientes, quando estamos realmente tristes e quando estamos realmente com fome, né? O transtorno, ele passa a surgir justamente quando não conseguimos ter amparo psicológico suficiente. Nem sempre isso acontece só através desse tipo de transtorno, mas quando vem acontecer a partir do transtorno a partir do transtorno alimentar, é justamente porque, de alguma forma, o psique resgata essas sensações que ficam guardadas, muitas vezes registradas, através de carícias, de sensações de amparo, de carinho. Isso pode, sim, desencadear em algum momento de crise, de dificuldades emocionais, afetivas, e desencadear aí um transtorno, tá bom? E aí, assim... Mas aí como surgiram esses transtornos, né? Que fatores podem ser influenciadores, de repente, do surgimento, ou enfim, do aparecimento recente, como a gente trouxe no início? Hoje em dia, gente, a vida midiática, né? A exposição midiática que vivemos, as questões, na verdade, inclusive sociais, enquanto capitalismo, globalização, a busca pela perfeição, muitas vezes essas exigências comerciais e sociais, elas levam muitas pessoas a buscar realmente uma perfeição e um controle com o corpo que pode sim fugir do senso, do bom senso, e gerar transtornos como a gente conhece. Vou falar dos principais em seguida, que seria a bulimia, a anorexia, a própria obesidade, que muitas vezes a compulsividade vem enquanto conflito, enfim. E aí são diversos casos, são diversos tipos de transtornos alimentares que a gente pode citar nesse momento. Mas o que podemos entender? Que a partir de contextos, como eu falei, né, essa busca pela perfeição, o segmento de padrões que cada vez são mais exigidos, cada vez se faz mais importante ser incluso, ser aceito através de exigências comerciais, midiáticas, o que é belo de ser visto, né, o que é admirável. Então, a busca por tudo isso, muitas vezes, gera sim conflitos, gera sim transtorno, que é no caso, por exemplo, da bulimia e da anorexia. Esses dois transtornos especificamente, eles acontecem na maioria das vezes a partir da adolescência, que é justamente quando as questões psicológicas estão ainda necessitando ainda estão muito frágeis, né? Necessitando realmente ser mais fortalecidas. E muitas vezes é isso que acontece. O adolescente, até buscando realmente, às vezes, aceitação, o segmento dos padrões, para que, às vezes, até para não querer chamar atenção, acaba buscando uma timidez excessiva, e aí, enfim, a conexão que cada um psicologicamente vai fazendo até desencadear um transtorno, óbvio que é muito particular. Mas, de modo geral, esse culto pelo corpo, pela juventude, por uma beleza, por uma perfeição que nunca é acessada, né? Porque quem convive com o transtorno, por mais que consiga vivenciar, teoricamente, uma certa qualidade de alimentação, mas acaba que não chega a um bom senso, porque é algo realmente muitas vezes inatingível, por isso que se torna transtorno, entende? E aí, assim, o que eu posso chamar mais atenção? Boa noite, muita gente chegando ainda, né? Boa noite. Oi, Lívia. Falei já um pouco aqui. No final, algumas pessoas vão poder perguntar, tá, gente? E aí eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre tipos de transtorno, né? Eu já trouxe alguma coisa sobre bulimia e anorexia. A bulimia, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, é a forma descontrolada que a pessoa tem de atender a uma compulsividade alimentar. Vem aquela vontade descontrolada de se alimentar e em seguida vem o arrependimento. Com esse arrependimento, a pessoa estimula realmente vômitos, né? E esses vômitos muitas vezes geram inclusive outras doenças físicas, né?
podem ocasionar questões gástricas, a própria acidez leva infecções na boca, enfim. Além das questões emocionais que não são fáceis. Quem acaba lidando com esse tipo de transtorno vive o tempo todo com a sensação de culpa e de arrependimento, e é constante. E ao mesmo tempo não consegue controlar, né, a vontade de comer. Por isso que é doença, porque foge realmente do controle e da consciência de quem gostaria realmente Não, uma coisa é você ter vontade de comer, eu lembrei de um doce, essa semana eu como, mas quando isso passa a acontecer recorrente, no mínimo 2, 3 vezes por semana, e essa sensação de arrependimento sempre chega, junto à questão do estímulo pelo vômito, né, do forçar esse vômito, estamos falando da bulimia. No caso da anorexia, já é o contrário, é como se fosse como é que eu posso dizer para vocês, uma restrição autoimposta. A pessoa acaba restringindo-se acerca de alguns alimentos, ou até de momentos realmente, de refeições importantes, e são impostas por si mesmo, buscando realmente às vezes às vezes é só perder peso, né? Porém, a própria angústia, a própria sensação, e aí é importante a gente relacionar esses sintomas com momentos vividos de afetividade, de contextos emocionais que geralmente estão em volta desses sintomas. E aí a anorexia ela é bem isso. Nos casos mais graves de anorexia, a gente pode trazer inclusive a fratura óssea, porque assim como a bulimia gera alguns problemas fisiológicos, né, físicos, a anorexia também, porque aí a pessoa deixa de ingerir nutrientes, substâncias que são necessárias para o dia a dia, né, para o corpo, só que perde a noção dessa necessidade. E aí é uma busca constante que acaba, uma busca por perder peso o tempo todo, e essa perda muitas vezes ela chega a ser extrema, até causar desnutrição. Nos casos realmente extremamente graves, pode vir até a óbito. Inclusive, cerca de 70 milhões, eu até coloquei um post essa semana, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem dessa doença. Dessas 70 milhões, 20%, gente. Então, assim, até 20% pode sim vir a óbito. É cerca de 18% a 20% mais ou menos. Então, é um número muito alto quando a gente vê enquanto população mundial. E o pior, é algo muito silencioso. Porque bulimia as pessoas fazem isso escondido. A anorexia, tem pessoas que passam dias bebendo apenas água ou fingem que estão se alimentando. Então é muito importante observar, principalmente adolescente, adulto também, mas a gente fala de adolescente porque geralmente aquela turma mais frágil. Então é muito importante a gente entender a importância de estar observando, né, e compreender os principais sintomas para começar, de repente, buscar ajuda terapêutica, médica, se atentar, na verdade, né, para o que pode realmente ser transtorno ou não. Porque muitas vezes, quando vem a desencadear, ficar claro esse tipo de transtorno, já tem aí um prejuízo bem complicado na saúde, tá bom? Outra doença, enquanto transtorno, né, alimentar que a gente pode estar trazendo é a questão da compulsão. A compulsão, ela se coloca, como o próprio nome já diz, a compulsão alimentar, ela acontece muito pelo descontrole mesmo. Às vezes a pessoa, uma coisa é você ter fome e ter uma vontade de comer, outra coisa é você não ter paz, porque o tempo todo seu organismo está pedindo comida, está pedindo essa saciedade. E aí é importante a gente entender se a busca por esse prazer na comida, ele está realmente apenas para a comida ou se está relacionado, de repente, a outro contexto, no caso emocional. Daí a importância de observarmos como é que está a minha vida, como é que está a minha relação com a comida, tentar entender um pouco, como eu falei antes, sobre como se construiu a sua própria relação. Desde pequenininha eu tive problemas, com sobrepeso, ou tinha dificuldade de comer, porque muitas vezes a partir disso, na fase adulta, isso acaba, como é que eu posso dizer, desencadeando, né, transtornos.
O que a gente pode falar mais? Eu estou sendo clara, gente. Se tiverem alguma dúvida ao longo das explicações, vocês podem estar perguntando, tá certo? No finalzinho, se quiser perguntar, quem não quiser perguntar, eu sempre digo isso, podem mandar direct, que eu sempre fico uns minutinhos também respondendo, tá? De modo geral, gente, os principais transtornos são esses que eu falei: bulimia, anorexia e a compulsão alimentar. Existe mais recentemente, existem outros, mas são diversos, acho que não daria tempo a gente aprofundar em todos os transtornos aqui. Mas é importante trazer um que está muito presente hoje com essa moda fitness, né? As pessoas buscando, que isso é muito bacana, as pessoas buscando atividade física, buscando ter mais cuidado com a saúde. Mas como toda via de mão dupla, a gente sabe que existe o lado bom dos hábitos da modernização, desses hábitos, mas com isso tem surgido também as pessoas que perdem a noção do quanto essa busca pela alimentação saudável, ela pode fugir desse conceito de saúde. Então, a ortorexia, que é um tipo de transtorno que está muito voltado a essa alimentação saudável. Eu costumo dizer que é uma forma até de se burlar em relação à alimentação saudável. Porque você começa a buscar, no caso de quem convive com esse transtorno, inicia-se com uma desculpa, vamos dizer assim, ou um motivo de buscar uma alimentação saudável. Porém, essa busca, ela acaba ficando exacerbada. Você acaba cortando todo e qualquer... Porque a gente sabe que todo mundo precisa de diversos tipos de nutrientes. Não é só de um tipo de alimento. Mas, infelizmente, quando você está envolvido nesse tipo de transtorno, essa busca pela alimentação extremamente saudável, ela acaba se radicalizando, e aí você abre mão de alimentos que são importantes, e aí passa a trazer prejuízos, daí a questão de se tornar um transtorno também. Porque aí você deixa de pensar no que realmente está saudável, no que realmente está sendo bom para a sua saúde, para buscar realmente focar só naquela comida que é aparentemente saudável e muitas vezes não é. E aí, se a gente for parar para pensar, e o que é que influencia tudo isso, né? O que é que pode influenciar nessas questões que acaba envolvendo e se tornando transtorno? Hoje em dia, como eu falei um pouquinho lá atrás, essas questões sociais, elas estão muito presentes. De modo geral, tem as questões genéticas, tem as questões sociais, culturais e familiares. Quando eu falo de familiares, é justamente aquilo que eu falei, as afetividades, a construção com essa relação, com relação à comida. Então, tem vários pontos que a gente precisa observar para entender que podem ser, sim, fatores influenciadores da construção desses transtornos. Tá bom, gente? Mas o que é saudável, né? Se tudo isso acaba sendo complicado, o que é saudável? Para a psicologia, gente, se alimentar de forma saudável é se alimentar de forma diversificada, sem grandes restrições, mas sem grandes excessos. Como tudo na vida, precisamos buscar equilíbrio. Então, uma alimentação diversificada, é óbvio que aí tem as suas exceções, inclusive eu tenho colegas que têm restrições alimentares a glúten, a lactose, hoje a gente vê muito, né, esse tipo desses cuidados que se fazem necessários. Só que tem pessoas que não têm essas restrições e infelizmente abrem mão de alimentação, de nutrientes importantes, e isso acaba realmente prejudicando, porque gera para quem está, né, se alimentando um radicalismo fora realmente do contexto de saúde. E aí, como eu falei, é importante buscarmos dieta, é importante buscarmos qualidade de vida em relação à alimentação, mas isso tudo precisa ser equilibrado. Óbvio que a gente também não pode deixar de se permitir em alguns momentos, né, fugir dessa linha. Eu costumo dizer que em alguns momentos se desorganizar um pouco ainda é saudável. A gente só não pode se entregar a essa desorganização. E isso cabe também à comida. Tá certo, gente? De modo geral, eu acho que os transtornos alimentares são esses. Algo que eu não podia deixar de falar, quando eu falo da compulsão, né, da questão da compulsão alimentar, um dos principais pontos que gera, inclusive, a obesidade. E aí a obesidade que está muito presente, não é à toa. Geralmente esses transtornos eles estão ligados
a outros transtornos. Os transtornos alimentares, eles muitas vezes são desencadeados a partir da ansiedade, a partir de outros transtornos. Então, daí a importância de relacionarmos, de conseguirmos diferenciar como está a nossa relação com a comida, como está a nossa relação com nossas emoções, e identificar se realmente a busca por esse prazer, ele está sendo realmente pela fome ou pela angústia. E aí, quando tornamos possível esse processo de conscientização, quando conseguimos fazer com que essa angústia não esteja saciada exclusivamente pela ingestão de alimentos, e isso aí começa a ser possível de ser observado e de ser tratado, no caso de tentarmos nos prevenir de transtornos alimentares, tá bom? Eu acredito que, de modo geral, acerca dos transtornos são esses. Realmente é um transtorno que nem todo mundo convive com ele, aparentemente, né? Em relação a serviço de saúde, são poucos diagnosticados, porque muitos transtornos alimentares, eles não chegam a ser tratados. Infelizmente, principalmente pela questão da compulsividade. A gente vê que o sobrepeso hoje em dia é algo relevante, é algo que está presente na sociedade, mas poucas pessoas entendem o sobrepeso ou a obesidade inicialmente como um transtorno psicológico, né? Tem alguém aqui falando sobre... Jamila está dividindo conosco aqui uma experiência. Chega o horário das refeições mesmo não estando com fome. Exatamente, não pare de pensar na comida. Olha, gente, Jamila está trazendo para a gente aqui uma experiência dela, e é bem bacana, porque ela justamente traz um pouco da ansiedade, essa sensação de estar o tempo todo pensando na comida e de se sentir ansiosa. É interessante procurar um profissional. Exatamente. É muito importante que, além de procurar um profissional, eu deixo inclusive uma dica aqui para vocês, que comecem a buscar fontes de prazer. Muitas vezes a gente acaba descarregando na comida o desejo, essa fonte de prazer, né? Porque é o que está mais fácil. Muito mais fácil, você às vezes está angustiado, você está com algo preso, algum problema que realmente você não consegue elaborar, não consegue conversar com ninguém. E aí abre aquela geladeira e, enfim, o que está mais fácil, vamos... Porque existe um ciclo, inclusive, que a gente traz, que são 3 momentos do transtorno. É a comida, né? A satisfação e o arrependimento. Quando você vê esse ciclo acontecendo continuamente, 2, 3 vezes por semana, é muito importante que a gente consiga, assim, dar atenção. Como fico satisfeita, depois me arrependo. Como fico satisfeita, depois me arrependo. Chega uma hora que isso vai sim causar danos. E aí é interessante, como eu falei, buscarmos fontes de prazer, buscarmos realmente conciliar nossas emoções a outras formas, né, de desangustiar, que não apenas a comida, tá bom? Formas saudáveis, de preferência, tá bom? De modo geral, eu acredito que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Aproveito já finalizando, né? Agradecer as pessoas que realmente estiveram aqui hoje. Não necessariamente... Pois fico péssima, né? Tem uma seguidora nossa que realmente traz que fica péssima e arrependida. E é esse sentimento de arrependimento que muitas vezes nos dá essa sensação de tristeza, e aí vai gerando várias outras coisas. Inclusive, os transtornos alimentares, a partir do momento que eles vão desenvolvendo, eles podem desencadear outros transtornos, como a depressão, porque você passa realmente a se reconhecer numa frustração, numa relação frustrante, e esse ciclo de vivência diário, semanal, enfim, ele vai se prolongando, e aí assim, passou 3, 4 meses, a gente fala que 6 meses com certeza já é questão de adoecimento. Mas percebeu aí que já está um tempo prolongado, já há alguns meses eu faço esse ciclo, não consigo me organizar, aumento meu peso e não consigo me cuidar. Então, é o momento realmente de procurar ajuda, tá bom? Então, muito obrigada. Mais uma vez eu quero parabenizar a todas as mulheres, né? Não tem, como eu falei, não tem como desconectar uma boa alimentação de uma imagem saudável. Então, lembrar vocês que uma boa alimentação, gente, não é uma alimentação extremamente restrita, não é uma alimentação extremamente exagerada, é uma alimentação apenas equilibrada. Então, fugiu desse equilíbrio, precisamos repensar se é o caso de um transtorno ou não, tá? Eu quero
pessoas agradecendo. Não precisa agradecer, porque para mim é um prazer enorme estar aqui. Feliz Dia das Mulheres para vocês também, tá falando aqui. Eu realmente fico muito feliz quando a gente acaba de alguma forma descobrindo que pode ter ajudado, com informação, com uma dica, até mesmo atentando para a saúde mental, né? Que ainda é uma área da saúde que as pessoas deixam para depois, acaba que não, eu dou conta sozinho. Infelizmente, em alguns casos, não é isso que acontece, aí realmente a gente precisa buscar profissional. E mais uma vez eu digo, gente, isso não é fraqueza, é sabedoria, e é muito importante que vocês consigam levar, inclusive, essas informações, mesmo que alguém que esteja aqui não precise necessariamente, não esteja passando por isso, mas que possa realmente propagar essas informações para quem possa vir a precisar. Enfim, a gente às vezes acaba ajudando e nem sabe, tá bom? Então, desejo uma boa noite a todos vocês. Obrigada mais uma vez para quem esteve aqui. Eu vou deixar a live salva, geralmente eu deixo, né? Fica por 24 horas. Para quem não puder assistir, tem uma página também que eu abri, que eu estou salvando. Geralmente eu vou tentar deixar lá essa live de hoje salva. E aí qualquer coisa vocês podem acessar também, tá? É Ronaline Santiago, geralmente é uma página recente, eu não tinha, mas justamente para ficar registrando esse material que a gente vai conversando aqui, e de repente pode ser útil para alguém, tá? Então, uma boa noite a todos vocês, vou encerrar por hoje. Posso encerrar, né, pessoal? Já estamos aqui há algum tempo, acho que falei as principais coisas. Se faltou alguma informação, vocês podem estar se comunicando por direct. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Feliz Dia das Mulheres. E vamos aguardar, que aí vem mais questões aí, vem mais assuntos. Vão aguardando que eu vou divulgando nos meus stories, tá bom? Obrigada a vocês que acompanharam. Boa noite.